Ela vice e coordenou o programa Conexões de Saberes, diálogos entre a universidade e as comunidades populares, lá na UFBA. Ela é pesquisadora do projeto Etnicidades, Escritores, Escritoras Afro-Latinos. Também é pesquisadora do projeto Programa A Cor da Bahia, pesquisa e formação sobre relações raciais, cultura e identidade negra na Bahia. E ela está desenvolvendo uma tese cujo nome, imagino provisório, não sei, depois você explica, é o Cinema Negro em 3 películas, reconfiguração das memórias afro-brasileiras e africanas, com a orientação da professora Florentina Silva e Souza. Letícia, eu gostaria de agradecer em nome, né, da equipe, né, que está organizando esse seminário, né, a sua presença aqui, e imediatamente já te passo a palavra para que você possa proferir a sua conferência. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Eu queria, na verdade, agradecer esse convite em nome do Programa de Ações Informativas e especialmente a professora Miriam, que me convidou para fazer essa palestra. Eu queria retirar esse nome de conferencista e retificar que saiu no cartaz que eu sou doutora. Eu não sou doutora e eu quero só bater um papo com vocês, falar o que eu estou tentando, propondo com me arvorar em falar de cinema, uma pessoa que vem da área de literatura. Minha formação é em literatura, mestrado e doutorado está sendo no 3º ano. E eu vou falar um pouco dessas minhas questões sobre por que eu escolhi o cinema, na verdade, cinema negro para trabalhar, e o que é que eu estou fazendo para estar... Que seleção foi essa que eu propus para a tese. Todo dia eu mudo o nome o título da tese, como você falou. Aí eu botei Cinema Negro em 3 películas, Memórias Afro-Brasileiras e Africanas em Cena. O objetivo é analisar as estratégias de reconfiguração da memória das identidades afro-brasileiras e de apropriação das culturas africanas utilizada pelas produções cinematográficas do chamado cinema negro. Os 3 filmes são esses: Alma no Olho, vou falar um pouco mais à frente, Alma no Olho, Carolina, Filhas do Vento. Só um minuto. Pode passar. A produção cinematográfica do cinema negro, ou seja, eu estou usando o conceito do Celso Prudente, né? O cinema que se propõe a expressar uma nova posição sociocultural do afrodescendente na construção de imagens afirmativas do negro e de sua cultura. E aí, no caso, essa produção pode ou não causar rasuras na tradição cultural hegemônica. E aí eu estou interessada em analisar se as narrativas, as imagens de discurso são capazes de configurar novas representações simbólicas para os negros e a tradição cultural africana, considerando sua contribuição na formação da sociedade brasileira. O primeiro filme que eu escolhi foi Alma no Olho. Em princípio, porque a gente faz uma seleção, tem uma proposta, e você vai para a qualificação e as pessoas mudam tudo da sua vida. Eu selecionei e eu mantive esse recorte para aqui, porque o meu interesse, em princípio, eu era uma apreciadora do cinema negro, já tinha um acervo, infelizmente, eu esqueci, alguém falou para mim assim, não diga pirata. Você tinha acervo pedagógico, não sei o que é pedagógico, porque na verdade você não tem como comprar, não é que não queira comprar, adoraria. Infelizmente, esses filmes eles não estão disponíveis, eles aparecem em festivais e fica uma coisa muito, uma produção ainda muito pequena, não tem uma... Então eu fiz uma seleção na qual as imagens dos negros, podiam ser homem, mulher, enfim, tivesse alguma ligação com literatura, com uma referência desse corpo negro, com a intelectualidade, com livros, porque a gente já está muito estigmatizado com a questão do corpo para a dança, para a arte, que não tem nada contra, mas eu queria saber como é que esse cinema estava representando esse corpo negro ligado à intelectualidade, enfim. E meu recorte, que é a questão da literatura. O Alma no Olho, e na verdade eu sou apaixonada por Zózimo Bubu, infelizmente ele faleceu em 2014. Eu selecionei esse filme, ele é um curta, de 11 minutos, eu vou assistir aqui, não sei se vocês conhecem. Alguém aqui já assistiu esse filme? Eu selecionei esse filme para a gente assistir, é um curtinho, ele é de 73, uma das primeiras produções com esse intuito de produzir um cinema negro. Antes nós tínhamos produções já de cineastas negros com um elenco, na maioria também de atores negros,
mas não tinha ainda essa constituição de uma produção interessada em produzir um cinema intitulado Cinema Negro. Ali a foto do Zósimo. Na verdade, aí é Zósimo que está atuando. Ele junta o resto do filme Compasso de Espera. Ele atua nesse filme como ator. E ele vai pegando o resto dos filmes e junta. E ele consegue fazer esse curta. O filme Compasso de Espera, a censura, em 73 também, a censura interdita, ele não pode ser passado. O Almanoli também vai passar pelo processo de censura, mas logo ele consegue passar antes do Compasso da Espera. Tinha ali uma referência dos Olhos Bubu ao Manifesto Recife, que eu vou comentar daqui a pouco. O outro diretor que eu selecionei foi o Jefferson Dee, ele é um diretor de cinema negro também, e eu escolhi o filme Carolina. Esse filme é titulado como documentário, eu não estou discutindo essa questão desse conceito de documentário. Ele é um curta falando sobre o livro Quarto de Despejo, da escritora, Diário de uma Favelada, Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus. Então, também é um curta, ele é de 2003, ali é o cineasta, e aqui aqui é a capa, na verdade ele não tem capa, é essa imagem que você tem do filme, e a atriz, e a Carolina de Jesus, a escritora ali do lado. E o Jefferson Dee vai assinar, na verdade ele vai compor mesmo esse Dogma Feijoada, e tem uma publicação, que é esse Dogma Feijoada, Cinema Negro, também do Jefferson Dee, que ele vai falar de alguns filmes que ele produziu, Distraída para a Morte, a Carolina, Narciso, e aqui você tem um texto completo do filme. Esse filme Carolina também é outra dificuldade. Não sei como vai ser para a defesa, porque eu ainda não consegui com ele uma mídia, ele me disponibilizando o uso. Não tem na internet o do Alma no Olho. Eu tenho com essa publicação da Fundação Palmares, que fez uma homenagem aos Osmos Bubu, e saiu esse filme Cinema de Osmos Bubu com 6 filmes. Abolição, um CD com o filme Abolição, que é enorme, e os 5 curtas dos Osmos Bubu, que saiu, não lembro agora o ano. E tem uma outra produção também da Fundação Palmares, que é chamada Obras Raras, do cinema negro na década de 70, também com alguns filmes que meio que antecederam essa titulação do cinema negro, mas já tinha esse intuito de uma produção com o desejo de ter cineasta, diretores, atores, figurinistas, enfim, toda a equipe de ver as pessoas negras. Pode ir passar. O filme Filhas do Vento é do Joelito Araújo, ele é um filme de 2004, talvez seja o mais conhecido desses. Eu esqueci de perguntar, Carolina, alguém assistiu? Também falo, mas ninguém, duas pessoas. Filhas do Vento, acho que é a maioria, né? Não, mas Filhas do Vento ele é o único longa que eu estou recortando na tese. E é o que tem mais circulação, maior circulação desses 3 filmes mesmo. Os filmes estão muito restritos aos festivais de cinema e os festivais de cinema específicos, né, com questão de temática negra. O Joelito Araújo também assina o Manifesto Recife, em 2001, e nesse mesmo evento que acontece, ele vai lançar o livro A Negação do Brasil e o filme que vai discutir, acho que o Paulo Vinícius já comentou aqui na fala dele, sobre o Joelito Araújo. Ele não é do Rio de Janeiro, acho que ele é mineiro, mas ele mora no Rio de Janeiro. Eu coloquei, você volta ali? Eu coloquei algumas imagens, uma que é a base do filme, que é esse mito de Yansan, por isso que tem a imagem do orixá Yansan. As 2 irmãs que vão protagonizar o filme, ainda na infância, isso é na década de 50, e depois elas retornam 40 anos depois e se reencontram com a história do filme. Aquele pedacinho ali que tem Cadernos Negros, tipo, nada a ver com a produção e a história do filme, é que, como eu falei, eu fui recortando os filmes que me interessavam porque tinham alguma ligação com a literatura. Então, eu peguei a Carolina de Jesus, porque é uma escritora também considerada antecessora da literatura afro-brasileira, e esse filme por 2 motivos específicos. Um é esse olhar para a tradição oral, que aí vai ter uma cena com recorte de tradição oral, que eu vou já falar um pouco. O mito de Yansan, que também vai permear a história, e a cena dos Cadernos Negros, tem uma atriz recitando, que também vou comentar um pouco mais à frente.
Pode passar. Bom, estudos renomados de intelectuais hoje, tanto da comunicação e de outras áreas, têm colocado sobre rasura a tradição cinematográfica hegemônica ao investigar o cinema negro como uma tradição ignorada em nossa construção histórica. Essa tendência acadêmica relativamente recente insere-se em um contexto mais amplo de mudanças teóricas críticas ocorrida no Brasil a partir de meados do século XX, devido à rediscussão dos papéis políticos e culturais de diferentes grupos identitários, todos marcados pela subalternização social, dentre eles os afrodescendentes no Brasil. E aí eu fui listando alguns intelectuais que estão falando sobre o cinema negro. O Joel Zito, o Robert Stamp, vamos trabalhar uma coisa de multiculturalismo, o Noel Carvalho, também da USP, e um trechinho só para contextualizar. Na verdade, eu vou um pouco comentar sobre esses tópicos. O Orlando Senna, ele vai fazer, tem umas duas abordagens desse cinema para onde a gente vai se encaixar, né? Em que momento o cinema negro vai surgir. E aí ele vai criar essa relação. Dessa fase de 898 a 1930, vai ter o que ele vai chamar de cinema branco ou cinema silencioso. Nós não existimos para essas representações. A partir de 30, e aí é quase óbvio que o Gilberto Freire tem uma influência forte, vai aparecer o cinema mulato. A partir de 60, aí entra o cinema novo, que é o cinema do povo, que é onde vai ter mesmo um número maior de representação, os negros vão começar a aparecer, mas que o que vai marcar muito essa preocupação e essa constituição desse cinema negro é que um ator negro entrava no filme e fazia um papel brilhante, assim, e no outro momento, assim, ele era tipo o ator principal do filme X, pronto, depois ele desaparecia do cenário. Aí novamente vinha um outro ator, ou atriz, eram contratados, e de repente desaparecia. Eles não voltavam a atuar. Porque tinham feito uma boa atuação, porque ele não está aparecendo nos filmes que estão sendo feitos. E aí no cinema novo não, vai começar essa preocupação mesmo de mostrar a favela, o povo, e aí o negro vai aparecer, mas também com esse recorte muito ainda classista, né? Mas a discussão mesmo de classe. Com o cinema da retomada, que vai ser a partir de 95, é que a gente vai poder falar da existência de um cinema negro. Há pessoas, claro, que questionam esse termo, que não vai considerar o cinema negro igual a literatura afro-brasileira, literatura negra, até hoje tem gente que acredita que não existe. Então o cinema negro é a mesma coisa. Um dos motivos também que eu resolvi trazer para a minha tese o cinema, além da paixão, era essa preocupação que eu tinha de ninguém conhecer os filmes que estão sendo produzidos. Os festivais acontecem, para quem estuda cinema, um grande evento, mas aí tem 1, 2 cineastas com essa proposta, todo o resto, esse cinema hegemônico, com a gente representando os mesmos papéis de sempre, favelado, pobre, a mulata gostosa, enfim, algumas representações que vão sendo repetidas, e aí essa necessidade desses atores, que o tempo inteiro estavam atuando, se destacando, terem um espaço, e aí começam a surgir esses manifestos, que eu fui sinalizando quem assinou. No Festival Internacional de Curtas de São Paulo, em 2000, alguns cineastas eles fizeram um documento intitulado Manifesto Dogma Feijoada, fazendo uma brincadeira com o dogma europeu, e aí eles pegam o termo feijoada, que é inclusive o nome desse livrinho que o Jefferson D. vai fazer, mais o Noel Carvalho, vai falar sobre o cinema negro. A gente tem poucas produções de cinema negro, assim, que eu conheça. Tem o Cinema Negro do Celso Prudente, que já está no 4º volume. Tem esse do Jefferson D. O Noel Carvalho não está publicado, mas tem a tese dele. Então a gente tem textos assim, isolados. Alguns que falam nessa perspectiva mais culturalista, mais multiculturalismo, mas que você consegue fazer um mapeamento, por exemplo, o Robert Stamp, você tem um mapeamento dessas produções, que é interessante nesse sentido. E aí esse Dogma Feijoada, nesse evento, vai fazer uma mobilização grande e vai listar 7 mandamentos que precisava ter para se produzir um cinema negro. E aí eu vou listar, né? O cinema tem que ser dirigido por um realizador negro. 2, o protagonista deve ser negro. A temática do filme tem que ser relacionada com a cultura negra brasileira. O filme tem que ter cronograma exequível, então filmes urgentes. Os personagens estereotipados negros ou não são proibidos. O roteiro deverá privilegiar o negro comum, aí ele coloca assim mesmo negrito brasileiro, e super-heróis ou bandidos deverão ser evitados. E aí sai um boom, algumas pessoas favoráveis, outras pessoas contrárias, então querendo
aparecer, que esse recorte, essa denominação não é possível no país como o Brasil, enfim, tudo que a gente já conhece da democracia racial. O outro manifesto ele vai circular em 2001, que aí vai entrar o Joelzito Araújo, que vai propor 4 itens. O fim da segregação, a que são submetidos atores, atrizes, apresentadores e jornalistas negros nas produtoras, agência de publicidade e emissoras de televisão. 2. A criação de um fundo para o incentivo de uma produção audiovisual multirracial no Brasil. A ampliação do mercado de trabalho para atrizes, atores, técnicos, produtores, diretores, roteiristas, afrodescendentes. A criação de uma nova estética para o Brasil que valorizasse a diversidade e a pluralidade étnica, regional e religiosa da população brasileira. Alguns pesquisadores começam, a partir desses manifestos, a fazer um estudo do cinema negro. Eu não consigo tirar a história dos Ossos do Bubu, e como na literatura afro-brasileira a gente inclui os antecessores, para mim o cinema negro vai começar dos que estão lá iniciando mesmo, estão tentando, inclusive como sai, eles vão chamar de obras raras, né, que é esse cinema produzido a partir da década de 70. Mas algumas produções anteriores eu considero também. E aí vem essa discussão de terminologia. O termo cinema negro foi inspirado mesmo no Glauber Rocha, a figura do cinema negro. O que está ali clarinho, por favor, releve. Na verdade, são nomenclaturas do cinema americano. E aí eu vou trazer uma fala do Michaud, que é falando dessa necessidade de dar esse nome, né, de rotular mesmo. Nomear é um ato de reinventar a autodefinição, uma recodificação frente às descortesias e indignidade de Crow, bem como as dolorosas memórias coletivas de 3 séculos de escravidão. Isso a gente vem essa discussão, e tem 2 críticos quer dizer, existem outros, mas que eu tenho registrado e mapeado, o Ismael Xavier e a Luna Neri, que vai criticar esse dogma da autorrepresentação, que vai falar que a gente está meio que cerceando, dando selo de autenticidade para se falar de uma história que é comum a todos e que qualquer pessoa pode contar a história. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas eu acredito sim que é necessário essa denominação e que esses espaços sejam abertos. O que eu faço? Oficina de não sei o quê, coloca um filme. Vai ter uma apresentação de letra, um evento da gente seminário. Gente, tem um curta aqui, não dá para encaixar, não é do tema. Olha, o professor Lima Barreto, tem um filme, bora botar aqui um negócio. Porque senão a gente não divulga o que a gente está produzindo. E a gente fica o tempo inteiro sendo representado do mesmo modo. O Paulo Vinícius, inclusive, já falou hoje, que vai casar um pouco, casar não, ele trouxe essa referência dessa, não vou lembrar agora a fala exata, que é como a publicidade, como vai estigmatizar mesmo, né, como vai ser rotulado nossas representações. Eu coloquei 3 eventos aqui embaixo, porque além da dificuldade de você ter acesso a esses filmes, existem já encontros, o encontro do meio, que é o Encontro de Cinema Negro do Brasil, África e Caribe, ali acontece no Rio de Janeiro, que era organizado e foi pensado pelos Ossos do Bubu. Hoje ele continua, e quem está como curador é o Joelzito Araújo. É um evento que já deve estar no 8º ano, acho que 8º ou 9º ano. Esse encontro acontece cada ano mais potente, assim, mais produtor, trazendo mais cineastas para cá. Então, vem cineastas dos Estados Unidos, da África e do Brasil. Infelizmente, graças a Deus, existem várias universidades também que está sendo feito muito material, só que a circulação desses materiais ainda não estão disponíveis. Então, existe a Mostra Internacional de Cinema Negro, o Cinema Negro em Loco, que é um cineclube do interior de Itabuna, lá da Bahia. Enfim, os eventos estão acontecendo, mas a gente não tem ainda não tem uma grande visibilidade. Então, assim, procure nos espaços de vocês, onde estão produzindo, conheça quem é o cineasta daqui local, de outros lugares que estão fazendo cinema com essa proposta, ou, pelo menos, respeitando as nossas culturas, o nosso corpo, os nossos valores. Eu coloquei só esse filme, que é a produção da Fundação Palmares, e eu fiquei, meu Deus, vou passar um filme. Aí você pensa em vários filmes bacanas para colocar, não, eu amo o Alma no Olho, e aí você lembra, não, você está com CD pirata. Não, você copiou, não pode. Então, vamos porque está regularizado.
Então você tem esse Vida Nova por Acaso, ele foi lançado em 2006, que é do cineasta Odilon Lopes, em 70. O Compasso da Espera, que eu comentei, que vai dar o filme do Alma no Olho, do Antônio Antunes Filho. As Aventuras Amorosas de Fadeiro, 75, Valdir Onofre. Esse vou ter que falar um pouquinho. Que as duas representações, ainda que intitulado Cinema Negro, só no título você já vê que vai reforçar um estereótipo do negro, que é viril, que é másculo, que come todas as mulheres, enfim. Então aí vai contar as aventuras amorosas desse padeiro, e aí vem, claro, atores e atrizes negras, mas com representações de gêneros questionáveis. Na Boca do Mundo, em 76, Antônio Pitanga, A Deusa Negra, em 78, e um vídeo que eles produziram, que é chamado Referências, que eu vou comentar depois, em 2006, também feito pelos 11. Esse filme curta, chamado Referências do Cinema Negro, esse outro slide. O outro. Aí ele vai dizer que é um olhar negro sobre o que tem sido contado sobre a influência da cultura africana nesse país, na qual artistas afrodescendentes entrevistam os principais cineastas que iniciam o posicionamento do ator negro como protagonista do cinema brasileiro. E aí entram alguns cineastas do cinema novo, né, o Pereira dos Santos, o Cacá Diegues, e aí na seleção, na banca da seleção da tese, aí me perguntaram por que você escolheu esse cineasta? Porque tem um filme tal, que foi feito pelo Nelson Pereira dos Anjos, que é excelente. Eu falei, sim, é excelente. Mas o meu interesse não é com cineastas que já estão aí consagrados e que fez um filme bacana, respeitando as nossas apresentações, mas que não tem esse intuito político, e o meu interesse é investigar o que está sendo feito e como é que isso vai sendo construído. Tem o Roberto Farias, o Antônio Pitanga, enquanto ator e diretor, o Jorge Coutinho, o Valdir Onofre, Haroldo Costa, o Joesito, o Zósimo Bubu. Aparece aí. O Celso Prudente, ele também está no vídeo, mas ele está como entrevistador, ele não está ainda como cineasta, mas ele também produz. Bom, aí ele vai colocar esse filme do Haroldo Costa como o primeiro filme produzido no Brasil com essa proposta de ter atores e temática negra, que é o Pista na Grama. Esse filme eu não consegui até hoje, nunca assisti esse filme. Embaixo também ignora, é o primeiro filme cinema negro americano e a companhia a companhia que foi criada em 1910 para a produção de filmes negros nos Estados Unidos. E aí tem o comentário que tem sobre o filme, ele é mais voltado para a presença do Vinícius, para a música, enfim, do que para a história que está sendo narrada. Então, em 1958, no filme Pista na Grama, de Haroldo Costa, e aí a imagem dele, uma das composições da dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Eu Existo Sem Você, é cantada por Elizabeth Cardoso. Segundo o biógrafo Sérgio Cabral, autor de Antônio Carlos Jobim, uma biografia, numa das sequências do longa, a cantora é acompanhada de João Gilberto e Tom Jobim. Entretanto, devido aos problemas de gravação, não é possível ver Tom na cena. Enfim, tudo que eu não precisava era saber sobre onde estava Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Respeito como de paixão, mas não fala a história do filme. E eu não tive acesso ao filme, então eu não sei o que tem nesse filme, porque todo o glamour vai para a Elizabeth Cardoso, que está interpretando, e para os músicos. Aí nesse filme referência, eles vão chamar que existe uma sintaxe para essas produções, né? Então, o que eles estão chamando de sintaxe o cineasta negro, quando usa o primeiro plano, ele vai falar dessa coisa da linguagem de cinema, sugere impregnar no personagem nuances de um comportamento coletivo a partir de uma ação afirmativa da memória africana. E aí é do Celso Prudente, nesse livro O Cinema Negro. Uma afirmação coletiva, um princípio de família fragmentada e diáspora. E aí eu trouxe só essa referência da novela Wagner, do neorrealismo e do cinema novista, como fortes influentes do cinema negro brasileiro. E aí 3 filmes do cinema novo que foram importantes para essa presença do negro. O Quilombo, do Cacá Diegues, o 40 Graus do Nelson Pereira e o do Glauber Rocha, O Leão de 7 Cabeças. Eu vou pedir que você bote o filme, por favor. É o Alma no Olho, tá? E aí, só para a gente entender essa coisa do primeiro plano, pensando nesse filme dos Ossos Bubu, Alma no Olho. É um curtinho.
tiver internet, a gente consegue assistir por lá. Você consegue voltar para o Data Show? E depois a gente passa para um segundo ponto. Pode passar essa slide e continua. Até chegar a pessoa para a gente não... volte. Outra. Eu vou aguardar se a gente ver o filme, para não perder muito tempo. Eu queria comentar o Filhas do Vento, que não daria para botar para passar, e eu imaginei que vocês já conhecessem. A história do livro, do filme, vai girar em torno de uma família no qual a mãe, ela deixa o pai, o tempo inteiro no filme é insinuado como se ela tivesse saído para ver, fugiu com outro rapaz, e o pai fica com essa mágoa, e essa Thaís Araújo vai ser uma filha que ele vai dizer que é quase que a representação dessa mãe. Ele o tempo inteiro o pai, que é o Milton Gonçalves, vai ver na filha, acho que é mais velha, a imagem dessa mãe, porque ela, nesse mito de Yansan, que é o que vai guiar o filme, o mito de Yansan tem dois caminhos. Um é muito protetor, a mãe, mas é mais livre, e um outro que é muito obrigado à arte, enfim. E na cabeça desse pai, esse desejo de literatura, esse desejo de ser artista, automaticamente levaria ela para ela seria uma mulher da vida, enfim. E aí você tem a cena, a representação no filme, que o tempo inteiro esse mito vai percorrer a história da família. Então tem as duas irmãs, a que está deitada, por incrível que pareça, é a que gosta dessa coisa família, mas ela é muito namoradeira. Então ela está no rio, as duas estão passeando, como se fosse uma tarde normal, está passeando no rio. A irmã, a filha, que é mais ligada à arte, fica lendo um romance, e a mais familiar, mas que é muito namoradeira, está tomando banho, enfim, nessa cena que também, bom, enfim, eu discuto. E aí, na verdade, me interessa essas representações que vai colocar também. Tá. Tinha uma imagem embaixo, se vocês viram, de algumas crianças. E aí tem ainda esse mito sendo reproduzido na família. Então, algumas crianças estavam se divertindo na balança e uma criança estava sentada com um livro na mão. Então, me interessa também essas representações desses corpos com livro.